Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós estamos aqui num plano de ler a Bíblia toda ao longo desse ano. São pequenas porções diárias que têm sido uma grande bênção para todos nós. Basta apenas que você tenha um pouquinho de disciplina, não muito, só um pouquinho. Você separe 20 minutos no máximo para ler ou ouvir. Olha só que preciosidade. Além de você poder ler na sua Bíblia, se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, você pode ouvir a leitura, porque todos os dias eu tenho subido aqui no canal o vídeo da leitura diária, então você ali pode ouvir aquele áudio que eu fiz da leitura. Não é uma voz assim maravilhosa como a do Cid Moreira, mas dá para o gasto, né? E hoje é dia 25 de fevereiro, e nós vamos ler os seguintes textos. Você já sabe, né? A gente lê uma porção lá do início da Bíblia, depois nós vamos para o Novo Testamento, depois a gente volta para o livro dos Salmos e a gente finaliza com Provérbios. É o sistema de leitura da Bíblia 365, que ela vem por datas e não pela sequência de texto, como nós estamos acostumados. Muito bem. Os textos do dia de hoje são Levítico capítulo 16, versículo 29, até Levítico capítulo 18, versículo 30. Depois nós vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 24, até Marcos capítulo 8, versículo 10. Depois nós vamos ler no livro dos Salmos, Salmo de número 41, versículo 1 até Salmo 41, 13. Todo o Salmo, na verdade, né? Desculpe. Depois nós vamos a Provérbios, capítulo 10, versículo 15 e também o 16. Apenas esses dois versículos. Desculpa, deu uma tossinha aqui. Bem, esses textos que eu acabei de falar, eles estão aqui na descrição do vídeo. Você pode, na descrição do vídeo não, aqui na imagem do vídeo, você pode anotar aí no seu caderninho para você acompanhar aí na sua Bíblia. E também lá no meu Instagram, você pode ver esse post, né? E você pode também marcar seus amigos, seus colegas lá, e assim eles também poderão ler a Palavra de Deus junto com você. Muito bem, vamos então começar? Levítico 16, 29 diz assim: No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia, serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote, ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Esta é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas, uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura
como aroma agradável ao Senhor. Não se deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou um sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso, eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhe é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue terá que ser eliminado. E, se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disto estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa de seu pecado. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou levando vocês. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenham relações sexuais com ela. Não tenham relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parente próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela.
Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. Mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contamine de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos seus decretos, aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra, para onde eu estou levando vocês, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhes deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha aí, são instruções importantes para esta época de pós-modernidade que nós vivemos. Todavia, nós somos obedientes à palavra de Deus e devemos lutar para que assim aconteça, cada um de nós. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 24 até 8:10 diz assim: Então, Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele o expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: Primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, à região das 10 cidades, também chamada de Decápolis. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. E lhe pediram que impusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que ele havia feito e o que estava acontecendo. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer.
Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços, e em seguida entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois disso, recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Oh, meu Deus! Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, com os seus discípulos, entrou num barco e atravessou para a região da Dalmanuta. Agora nós vamos para o livro dos Salmos, Salmo de número 41. Ele diz assim: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei: ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem, nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não deixastes que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Aleluia. Provérbios capítulo 10, versículos 15 e 16 dizem assim: a riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza do pobre é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Esta é a palavra de Deus. Espírito Santo, abençoe para que esta pessoa que leu ou que ouviu esta palavra até agora, meu Senhor, possa praticá-la, pois este, Deus, é o propósito deste canal. A gente ouvir o que aqui se fala, o que aqui se faz e levar para a prática do nosso dia. Senhor, eu peço que essa pessoa desenvolva o hábito e desenvolva, Senhor Deus, o gosto por ler a Tua palavra todos os dias. Que ela realmente seja como o alimento, ó Deus, aqui na terra, que a gente não consegue ficar sem. Que essa pessoa também desenvolva este mesmo hábito e essa mesma questão de ler a Tua palavra todos os dias e assim ser abençoado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Glória a Deus por mais um dia de leitura, que você possa também colocar essa palavra no coração, como eu sempre digo aqui, né? Pega, extraia um ensinamento. E hoje eu vou meditar com vocês sobre a riqueza do seu dinheiro. Como ele é rico, como o seu dinheiro é maravilhoso. E eu quero falar em relação à diferença, né? Que o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Esta está na reflexão da oração de hoje. Você pode ver aqui no canal desse dia 25 de fevereiro. Vamos meditar sobre isto, sobre o seu dinheiro, tá bom? Fica com Deus e até amanhã.